Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Essa lição que é da revista da CPAD, do terceiro trimestre de 2020. Vamos então para a nossa aula. Não se esqueça de ter em mão sempre papel, caneta, a sua revista, se você tiver, e também a Bíblia. A nossa leitura bíblica em classe, nós estaremos lendo Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, e também Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Durante essa lição, eu estarei falando um pouco mais dessas passagens e falando o contexto de cada uma delas. Nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro desses objetivos é os despertamentos espirituais. Quais são os objetivos de Deus e quem é que promove o despertamento espiritual? Depois, estaremos enumerando as finalidades do despertamento. Nessa lição, nós veremos que há 2 finalidades para que acontecesse o despertamento espiritual da nação. Quais são essas finalidades? O que Deus desejou para Israel? E por último, ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Nós veremos que Deus ele faz promessas e pode passar o tempo que for, para nós parece que está demorando muito, mas no tempo de Deus tudo acontece e Ele é fiel para cumprir. Muito bem. Nós vamos fazer aqui alguns comentários dos textos que nós lemos, né, no início dessa lição, que eu acho que é importante a gente trazer aqui. E o primeiro deles é em Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Aqui essa passagem foi a mesma que nós lemos na primeira lição, que é a narrativa do decreto de Ciro, dizendo que o povo pode voltar a Jerusalém. Nós estamos aí em cerca do ano de 538 a.C., quando aconteceu isso. Sabemos que a Babilônia tinha todo o poder, mas Ciro toma esse poder da Babilônia, invade a Babilônia, e então Ciro passa a ter o poder. E quando o rei Ciro assume, né, o poder ali sobre a Babilônia, ele então dá um decreto de liberação para que Israel, para que aquela nação que estava ali na Babilônia pudesse voltar para a sua terra, pudesse voltar para Jerusalém. Isso aí é algo maravilhoso, porque nós vemos na primeira lição que Daniel, ao ler sobre o profeta Jeremias, percebe que está muito próximo do final do cativeiro. O profeta Jeremias fala claramente que esse cativeiro duraria 70 anos. E Daniel então percebe que está muito perto, que estava por volta de 66, 67 anos. Então faltava muito pouco. Parecia que não tinha a menor chance disso acontecer. Parecia que esse final desse cativeiro não havia possibilidade de acontecer, mas de repente Deus muda toda a história e Deus dá esse decreto, né? Rei Ciro toma então o poder, dá esse decreto para que o povo pudesse voltar. Eu trago aqui também Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que já é outro tempo da história. Nós estamos aqui em cerca de 446 a.C., ou seja, tem quase 100 anos, né, que foi feito aquele decreto, e agora Neemias. Nós estudaremos um pouco nesta noite de que quando o rei Ciro deu o decreto para que o povo pudesse voltar à sua terra de origem, houve 3 retornos. O primeiro deles foi com o sacerdote Zorobabel, e aí o povo voltou para a sua terra, voltou para Jerusalém, e ali então eles reconstruíram o templo. Depois, cerca de 80 anos depois, acontece um segundo retorno, agora com Esdras. E o retorno com Esdras é um retorno que o Senhor provoca então um despertamento espiritual no povo. Era necessário que as pessoas tivessem um despertamento, um avivamento espiritual. E depois de muito tempo, né, cerca de 92 anos depois desse decreto de Ciro, é que acontece o terceiro retorno, agora com Neemias.
E esse retorno com Neemias, o povo então vai reconstruir os muros de Jerusalém. Esse muro que levou 52 dias para ficar pronto. Então houve um processo de retorno, da mesma forma que houve um processo quando o povo foi levado à Babilônia, né? Houve invasão de Nabucodonosor, cerca de 605, 604 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, ele toma Jerusalém, ali ele leva então Daniel, os seus amigos, ele leva jovens, ele leva só aqueles que ele queria mesmo para a Babilônia. Depois acontece uma outra invasão, ele leva mais pessoas e por último, em cerca de 586 a.C., acontece então a terceira invasão, onde ele leva todo mundo. E lá na Babilônia nós vemos então Daniel profetizando lá e também o profeta Ezequiel. Daniel ficava na corte, Ezequiel ficava com o povo, né? Ficava numa outra parte. Mas os dois foram dois profetas que profetizaram ali na Babilônia durante o período do cativeiro. Um termo aqui que eu estou trazendo é esse fez passar pregão, que nós lemos lá no livro de Esdras, no capítulo 1, é o que Ciro fez. Ele, quando diz fez passar pregão, isso é uma comunicação oral pública em que um saía falando, era uma forma de disseminar aquele assunto e todos terem conhecimento. Trouxe esse termo aqui porque eu achei bem interessante aqui para nós. E também Neemias, né, capítulo 1, Neemias então vai liderar o terceiro retorno para Jerusalém. Apenas para contextualizar mesmo essas passagens de Esdras e de Neemias, o tempo, a diferença em que acontece aí de espaço de tempo, para demonstrar então que tanto Esdras como Neemias, eles promoveram, né, esse retorno para Jerusalém, cada um em seu tempo e com finalidades bem diferentes. Ou melhor, Deus trabalhando de formas diferentes em cada um desses retornos. Indo aqui para a nossa revista, nós temos aqui o primeiro tópico que diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Amados, quem desperta é Deus. Quem provoca o despertamento, quem provoca aquela chama no coração é Deus. E aí, o que acontece? Não somos nós quem promovemos o despertamento ou o avivamento nas pessoas. Às vezes as pessoas elas se colocam, né, como pregador avivalista, aquele que desperta, aquele que vai avivar. Não, quem faz isso é Deus. E Deus usa pessoas, que Ele quiser. Então não se surpreenda com de repente Deus usar pessoas que não são daquelas que se encaixam nos nossos padrões. Talvez Deus usando pessoas que a gente não imagina. Eu trago aqui 1 Coríntios, capítulo 1, né, versículo 27 ao 29, que vai falar mais ou menos sobre isso aí. Eu acho muito interessante esse versículo, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir as que são, e para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu gosto desse versículo porque Deus nos surpreende, e Deus usa a quem Ele quer. Deus usa aquele que está ali na presença dele, que se submete à vontade dele. Por isso nós não devemos ficar surpresos quando alguém usa uma pessoa. Deus usou a vida de Ciro, mas era propósito de Deus, era vontade de Deus. Deus pode usar as nossas vidas e nós não temos que achar que nós somos melhores ou melhores. Ele usa aqueles que ele deseja. Então deixo aqui, né, terceiro, último ponto aqui sobre esse tópico primeiro: esteja pronto e disposto a submeter-se à vontade de Deus em todo o tempo que nós estejamos prontos, em todo o tempo que nós estejamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, porque esse despertamento, né, esse agir do Espírito Santo é Ele que promove. Então que nós sejamos canal de bênção, que nós sejamos usados por Ele para levar a palavra. Amém?
Indo aqui para o nosso segundo tópico, nós temos que as finalidades do despertamento. O autor aqui da nossa revista, ele vai apontar duas finalidades do despertamento. A primeira delas é a restauração nacional de Israel. Eu acho interessante, Israel parecia estar acabada, parecia que havia se dissolvido. E Deus despertou a Ciro para fazer o decreto de liberação para Israel voltar. Eu acho muito interessante, irmãos, porque quando o reino do norte, cerca de 722, foi levado cativo para a Síria, parecia que tudo havia acabado para o reino do norte. E de fato, o reino do norte se misturou, o reino do norte não permaneceu firme, e o reino do sul, que é Judá, né, cuja capital seria ali, em Jerusalém, permaneceu firme, permaneceu lutando ainda por um bom tempo. Até que, em 586, o reino do sul também foi levado para a Babilônia, foi levado cativo, e aos olhos humanos parecia que não tinha jeito, embora o profeta Jeremias profetizasse ali que depois de 70 anos eles voltariam, mas eu acredito que quem estava vivendo ali, de certa forma, até acabava as esperanças, porque 70 anos é muito tempo, né? Dá para ter geração aí. Então, uma pessoa que foi para lá jovem, certamente estava perto de morrer, ou quantos morreram e tiveram filhos ali. Então, foram nascendo outras pessoas. Mas, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Então, primeiro, né, Deus deu esse despertamento para que o povo pudesse voltar e acontecesse ali uma restauração nacional, para que eles pudessem voltar para a sua terra, para que eles pudessem dizer: nós somos daqui, nós estamos aqui, essa terra aqui é nossa. Israel é um exemplo disso, né? A gente sabe que em 1948 Israel então foi constituído como pátria mesmo, como país. Isso aí também nos tempos bíblicos mostra que Deus tem um cuidado com Israel, Deus tem todo um zelo com Israel. No item 2 desse tópico, desse segundo tópico, vai dizer que também tinha uma restauração espiritual de Israel. Se você tiver aí com a sua revista, a minha está aqui no meu celular, no item 2 vai dizer assim: Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo processo espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Deus está dando aqui uma oportunidade de uma restauração espiritual. E durante a história nós vemos Deus trabalhando dessa maneira. Alguns vão receber, outros não vão receber. O fato é que Deus ele dá essa autoridade, Deus ele envia o Espírito Santo, Deus ele enche de dons, mas alguns rejeitam. Isso não é verdade? Alguns não querem. Mas o propósito de Deus é que acontecesse uma restauração espiritual em Israel. É para que Israel ficasse cheio desse poder de Deus. Observe que os planos de Deus, eles são bem organizados. Primeiro, Deus faz com que seu povo volte para a sua terra. Depois, o seu povo venha a ter uma restauração espiritual por conta de Esdras, né, que colaborou com isso, por conta do culto que voltou a acontecer. Babilônia foi um período de tempo em que ensinou muito para eles. Eles sofreram muito na Babilônia. Ali na Babilônia eles tinham vontade de voltar para a sua casa. Então agora que eles voltaram, é tempo então de começar a colocar as coisas em ordem. É tempo agora de organizar, é tempo de fazer cultos a Deus e mudar de vida. E nós percebemos que a nação de Israel, né, esse reino do norte, esse reino do sul, melhor dizendo,
que é a nação de Israel, agora mudou. Agora é um novo povo. Então precisa então de um avivamento espiritual. E exatamente isso é o que Deus vai fazer. Deus despertou o seu povo para lhes ensinar e para que fossem transformados. Deus usou o cativeiro para ensinar o seu povo. E se nós trouxermos essa palavra para os nossos dias, nós percebemos que Deus usa também o cativeiro para nos ensinar. Deus usa as quarentenas para nos ensinar. Estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos. Estamos vivendo dias em que nós estamos de quarentena na nossa casa. Estamos vivendo dias em que nós estamos meio que num cativeiro, praticamente não saímos, temos todo um cuidado, né? Tempos de pandemia, o tempo que nós estamos vivendo. Mas isso Deus também está nos ensinando. Ora, temos dado muito mais valor à nossa igreja, temos dado muito mais valor ao congregar, ao estar em grupos. Que saudade! Quantos têm dito e quantos têm relatado da saudade de estar com os irmãos, da saudade de estar no templo. Isso nos faz refletir de que tipo de culto que nós estávamos oferecendo para Deus. Será que o culto que antes da pandemia que nós estávamos oferecendo para Deus estava agradando ao Senhor? E agora, quando acabar isso? Porque nós cremos que vai acabar, cremos que vamos poder voltar para os templos. Que tipo de culto que nós vamos oferecer? Eu tenho certeza que esse culto vai ser bem melhor. Eu tenho certeza que cada um de nós, tudo que nós aprendemos nessa quarentena, né? Hoje nós estamos em julho, nós estamos aí há mais de 100 dias em quarentena, já passaram 2 períodos de quarentena, né? Já passou tanto tempo, houve mudança, já houve uma reflexão. Então você imagina aquele povo que ficou 70 anos num cativeiro. Quanta mudança aconteceu, quanta reflexão aconteceu. Era necessário, era o tempo de Deus, e esse tempo foi o tempo necessário para que acontecesse uma restauração espiritual de Israel. E de fato aconteceu. Quando nós lemos Esdras, é a coisa mais linda. Esdras abrindo ali a palavra, né, o Pentateuco, e Esdras começa a ler para o povo, e ali ele está lendo, e o povo não se cansa. O povo tem vontade de escutar mais, até que chega um momento que as pessoas começam a chorar. E começam a chorar e depois começam a rir, e há uma alegria. Por quê? Porque elas receberam a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alegra. A palavra de Deus produz um avivamento espiritual nas nossas vidas. Vamos então para o nosso próximo tópico. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Olha que coisa linda. Eu trago aqui Jeremias, capítulo 25, versículo 12, que diz assim: Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Meu Deus. Deus, irmãos, de fato, num dia ele acabou. Pode-se dizer que ele acabou com todo aquele poderio da Babilônia. Babilônia estava no auge, assim como em outros momentos, né, outros países, outros poderes estavam ali no auge. Até que o rei Ciro entra ali, né, num dia, de uma hora para outra, tudo se acaba, ele então toma o poder, dá a liberação para o povo voltar, e Deus ali cumprindo as suas promessas. Às vezes nós pensamos que uma promessa de Deus nas nossas vidas está muito longe de acontecer, que não há possibilidade. Mas olha por exemplo para a Babilônia. Tenta imaginar o poder da Babilônia e da noite para o dia cai, acaba. Da noite para o dia a história muda. Deus faz essas coisas. Deus só precisa de dar uma palavra para a nossa vida, para a nossa vitória acontecer, para que as promessas dele aconteçam na nossa vida. Eu sempre oro dessa maneira, eu falo: Senhor, libera, Senhor, a palavra, eu só preciso de uma palavra sua. E quando ele libera, é para
para imediato. Deus não consegue, não precisa fazer as coisas devagarzinho. Ele faz organizado, as coisas vão acontecendo organizadamente. Mas quando ele dá a liberação, é imediato. Foi o que Deus fez ali nesse povo. Deus renova suas promessas de bênçãos. Vamos lá. Deus renova suas promessas de bênção. E tem 2 aqui da nossa revista. Tópico 3. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos para o seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Esse tópico é muito bonito, que vai falar exatamente do que Deus faz nas nossas vidas, da entrega dos dons, da entrega de bênçãos de Deus. Para quê? Para que as promessas dele sejam renovadas na nossa vida. Deus gosta de renovar promessas na nossa vida. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, e eu trago aqui para a nossa meditação Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Em todo tempo, o Espírito Santo ele está renovando as misericórdias dele na nossa vida. Em todo tempo, o Espírito Santo está dizendo assim: vai acontecer essa bênção, vai acontecer essa vitória. Em todo tempo, o Espírito Santo está ali nos motivando, nos levantando. Então, nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos motivos para acreditar que a nossa bênção, que as promessas que o Senhor fez na nossa vida vão acontecer, e vão acontecer rapidamente, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Item 3. Deus renova a fé dos abatidos. Ora, se ele renova, se ele é fiel para cumprir, e ele renova essas promessas, ele vai nos alimentando, ele também renova a nossa fé. Ele faz com que a gente venha ter mais e mais fé. Deus quer que o fogo do Espírito não se apague em nossos corações. E aí eu faço uma pergunta: como é possível que o fogo do Espírito não se apague nos nossos corações? Eu gostaria que você meditasse nessa pergunta nessa noite. Como é possível que o fogo do Espírito não se apague em nossos corações? O que nós precisamos fazer? Como é que nós devemos manter esse fogo para que ele continue aceso? Para que o primeiro amor nas nossas vidas seja algo que aconteça mesmo, todos os dias. Para que nós não sejamos como aquela igreja lá de Apocalipse, a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Mas que esse primeiro amor seja constante nas nossas vidas, seja o único amor, todos os dias. Medite nisso. Como é possível que esse espírito, que esse fogo, ele não se apague em nossas vidas? Indo aqui para o nosso 4º e último tópico, nós temos que o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Nós temos aí Neemias capítulo 12, versículos 44 até 47. Depois dá uma lida nesses versículos que são muito bonitos. E eles vão dizer que o mesmo culto que Deus projetou, o mesmo culto ali que Deus usou a vida de Davi para organizar, foi o culto que o sacerdote Zorobabel começou a fazer, isto é, cerca de 538 a.C., quando o sacerdote Zorobabel, juntamente com o sacerdote Josué, levaram o povo para Jerusalém. Ali eles começaram a fazer esse culto. Depois, na época de Neemias, isto é, quase 100 anos depois, é o mesmo culto que Neemias está fazendo. Isso mostra, irmãos, que o culto ao Senhor, ele não precisa de novidades, ele não precisa de coisas inventadas.
Deus já fez, Deus já mostra como que é o culto. O culto ele envolve adoração. O culto ele precisa ser organizado. O culto precisa sim de ter uma liturgia. Precisa de ter os papéis de cada um, vai dizer nesse texto aí sobre os cantores, sobre os porteiros, sobre os dirigentes. Culto é algo organizado e Deus gosta das coisas organizadas. Deus não gosta de nada mal feito. Deus não gosta de absolutamente nada feito de qualquer jeito. Então eles têm aquela preocupação de fazer o culto exatamente como Deus estabeleceu. Isso é uma dica, isso é algo para os nossos dias também. O culto a Deus é um culto que é simples, é objetivo. Não precisa de nós querermos ficar inventando coisas. Vamos fazer isso para acontecer isso. Não. Quem faz é Deus. Quem provoca o despertamento é Deus. Quem toca nos corações é Deus. Não precisa de ações humanas para que o culto venha acontecer, para que o despertamento venha acontecer. Quem faz é o Senhor. Indo aqui para o finalzinho então da nossa revista, no segundo item do tópico 4, vai dizer que o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Essa é a maior verdade. Salmo 119, versículo 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, irmãos, se você nunca leu o Salmo 119 inteiro, talvez por achar que ele é grande, né? Tem 176 versículos. Mas o Salmo 119 ele é muito bom de ler, porque ele é muito organizado. E você vai ver que é um salmo que o salmista vai falar do prazer que é a palavra de Deus. Quando você começa a ler o Salmo 119, se você já é apaixonado pela palavra de Deus, você vai gostar ainda mais, porque o salmista ele vai dizer o tanto que é bom nós conhecermos e nós obedecermos a palavra de Deus. Todas as pessoas que começam a ler a palavra de Deus, que se envolvem com a palavra de Deus, elas não ficam vazias. Quando a pessoa começa a ler mais, ela começa a orar mais, ela começa a ter desejo de obedecer. É diferente de alguém chegar e dizer, olha, você tem que obedecer, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito. E quando a pessoa vai lendo, o Espírito Santo vai trabalhando nela e vai provocando uma mudança, vai provocando um despertamento. E como eu tenho falado durante toda essa aula, que o despertamento quem provoca é Deus. Então, através da leitura da palavra, existe mudança. Através da leitura na palavra, faz com que o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa. Esse é o segredo. Você olha lá para trás, né, o profeta Daniel está lendo ali o Pentateuco. E aí, como os livros dos profetas maiores, que nós chamamos hoje de profetas maiores, livro de Jeremias, quando ele lê aquilo, ele diz, opa, o profeta Jeremias diz que há 70 anos já está para acontecer. Ele crê naquela promessa e ele começa a orar mais, ele começa a buscar mais. Então, que tal se nós começarmos a ler mais a palavra de Deus e ver as promessas que Deus tem aqui para nós e começarmos a colocar em prática também? Senhor, tu tens dito, Senhor, isto aqui é a promessa sua, então eu aceito, eu recebo essa promessa. Como da mesma forma que nos momentos em que a Bíblia está nos exortando, né, está nos corrigindo, que nós também venhamos aceitar da mesma forma. A Bíblia não é feita só de flores, né? Tem muita coisa boa, meu Deus do céu, mas também está dizendo que nós também teremos aflições. Então que nós tenhamos esse amor com a palavra, para entender toda a palavra, para respeitar a palavra, para obedecer consciente do que nós estamos fazendo. Você não vai obedecer para dizer para os outros, para mostrar para os outros. Você vai obedecer porque você vai ter vontade de obedecer. Você vai mudar não é porque outras pessoas estão dizendo que você vai mudar ou porque existe um modelo pelo qual você tem que seguir. Você vai mudar porque o Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vai falar com você.
e dessa maneira, aí sim vai acontecer um despertamento no seu ser. Você estará sendo despertado. E isso não é obra do homem, isso é obra de Deus. Amém? Indo aqui então para o finalzinho da nossa revista, já falamos então, né, desses 4 tópicos da nossa revista. Eu trouxe aqui esse item para guardar no coração, algumas informações para a gente realmente ficar meditando nisso aí, que diz o seguinte: despertamento espiritual é um retorno à vontade de Deus. Quando você é desperto, né, quando você é despertado por Deus, você sente vontade de retornar à vontade de Deus. Você sente vontade de estar no centro da vontade de Deus. Para que aconteça um despertamento espiritual, é preciso voltar às Escrituras. As Escrituras é que vão promover esse despertamento espiritual. Leiam, meus amados, o livro de Esdras, e olha o que aconteceu com aquele povo, olha o que aconteceu com aquela nação quando eles começaram a escutar a palavra de Deus. Todos ficaram envolvidos e todos foram despertados. Houve uma mudança geral por conta da palavra de Deus. Busque, através da oração e da leitura bíblica, um despertamento espiritual. Isso é algo que todos nós temos que buscar. Todos nós temos que dizer: Senhor, eu quero ficar diferente. Eu quero, Senhor, ser despertado. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e que haja uma mudança no meu ser, e que haja uma transformação no meu ser, através da oração, através da leitura da palavra. Com certeza, Deus vai te direcionar, Deus vai te dar todas as estratégias e você viverá uma vida muito mais feliz nessa terra, em nome de Jesus. Então, meus queridos, chegamos ao final. Agradeço a todos por participarem conosco. Você que ainda não assistiu a nossa primeira aula, volte aí um pouquinho nos vídeos, assista a nossa primeira aula e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui no nosso canal, né? Curta essa nossa página e compartilhe com as pessoas, comente também. E eu creio que muitas vidas serão edificadas. Então, que Deus abençoe a todos. Nós nos encontraremos na nossa próxima lição. Estudem essa lição, leiam a palavra e sejam abençoados em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos.